it softly spoken with no strings tied. Olá, eu sou a professora Cleide, professora de Química do canal Química Intrigante. Nosso assunto hoje são as propriedades coligativas. Vai lá, galera, tire aí o print desse mapa mental e facilite os seus estudos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Isso nos ajuda em muito no nosso trabalho. As propriedades coligativas são alterações nas propriedades de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Lembrando que soluto é aquela substância que vai ser dissolvida pelo solvente. E não volátil significa que ela não volatiliza com facilidade. Volatilizar uma substância volátil corresponde, volatilidade, corresponde à facilidade que uma substância tem de passar do estado líquido para o estado de vapor ou gasoso. Então, uma substância não volátil, ela não vai passar com facilidade do estado líquido para o estado vapor ou gasoso. Bem, 4 são as propriedades coligativas. A primeira delas aqui é a ebulioscopia. Ebulioscopia corresponde ao aumento da temperatura de ebulição provocado pela adição de um soluto não volátil. Imagine, por exemplo, que a água pura entre em ebulição ao nível do mar a 100 graus Celsius. Uma solução, ou seja, quando eu tenho água com um soluto dissolvido, eu terei agora uma nova temperatura de ebulição. Uma temperatura de ebulição dessa solução agora será maior do que a temperatura de ebulição da água pura, por exemplo, do solvente puro, por exemplo. Bem, a outra propriedade aqui é a tonoscopia. A tonoscopia corresponde ao abaixamento da pressão de vapor provocada pela adição de um soluto não volátil. Mas o que é pressão de vapor ou pressão máxima de vapor? É a pressão exercida pelo vapor de um líquido. Então, se você tem um líquido, por exemplo, em ebulição, ao adicionar um soluto nesse líquido, você vai causar um abaixamento nessa pressão, ou seja, na pressão que estava sendo exercida pelo vapor daquele líquido. Antes de falarmos aqui das outras 2 propriedades coligativas, pressão osmótica e crioscopia, gostaria de falar de alguns outros assuntos relacionados ainda à pressão de vapor. A pressão de vapor, ela está relacionada então com a volatilidade. Quanto mais volátil for uma substância, ou seja, quanto mais fácil ela passa do estado líquido para o estado gasoso, significa que ela tem uma elevada pressão de vapor. Tem aqui um gráfico também mostrando pressão de vapor por temperatura. Nós temos aqui um solvente e uma solução. A pressão de vapor do líquido puro, do solvente, é maior do que a pressão de vapor da solução, ou seja, adicionou um soluto, abaixou a pressão de vapor. Ainda relacionada à pressão de vapor, nós temos aqui as forças intermoleculares, que são as forças que mantêm unidas as moléculas. Então, quando eu tenho uma substância que evapora muito facilmente, significa que essas forças intermoleculares são fracas. Uma substância que tem dificuldade para evaporar tem forças intermoleculares mais intensas. Então, quanto mais fortes for as forças intermoleculares, temos uma menor pressão de vapor. Um outro conceito aqui muito interessante também é a de temperatura de ebulição. Você sabe o que é temperatura de ebulição? Bem, temperatura de ebulição é a temperatura que a substância passa do líquido para o estado gasoso ou estado vapor. Mas você sabe quando é que um líquido entra em ebulição? A ebulição, ela está totalmente relacionada com a pressão de vapor do líquido e também com a pressão atmosférica.
um líquido só entrará em ebulição, ou seja, só passará do estado líquido para o estado gasoso quando a sua pressão de vapor se igualar à pressão externa que está sendo aplicada a ele, ou seja, quando a pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica. Algumas pessoas acham que a temperatura de ebulição está relacionada com o aumento de temperatura. E não necessariamente, pois a temperatura de ebulição só acontece, né? Ou seja, um líquido só entrará em ebulição quando acontecer, como eu disse, a igualdade entre essas pressões, a pressão de vapor e a pressão atmosférica. E ainda, qual a relação entre pressão atmosférica, altitude e temperatura de ebulição? Veja bem, pessoal, quanto mais elevado nós estivermos, a pressão atmosférica é menor. E a temperatura de ebulição de um líquido também será menor e, consequentemente, a pressão de vapor também será menor. Então, ao nível do mar, a água tem uma temperatura de ebulição igual a 100 graus Celsius e uma pressão igual a 1 atm. Em locais mais elevados, a temperatura de ebulição é menor e a pressão também é menor. Lembra que sobre nossas cabeças tem uma massa aqui nos pressionando. Então, fica fácil para você gravar, né? Quanto mais alto você estiver, pensa que tem menos massa sobre sua cabeça, então menos pressão, vamos dizer assim. Mas quanto mais profundo você estiver, aí uma dica para você lembrar disso, lembra do fundo do mar. Quanto mais profundo do mar você estiver, maior é a pressão também sobre você e maior a temperatura de ebulição do líquido. Então, a temperatura de ebulição de um líquido está totalmente relacionado com a altitude e com a pressão atmosférica. E agora vamos falar das outras duas propriedades. A crioscopia é quando é a propriedade relacionada à temperatura de congelamento. Quando adiciona então um soluto não volátil a um solvente, há uma diminuição nessa temperatura de congelamento. Imagine que a água então, considere que a água então congele a 0 graus. Uma solução com água e sal, água e açúcar, uma solução, por exemplo, um suco, por exemplo, a temperatura de congelamento será abaixo de 0, podendo chegar às vezes até menos 22 graus, por exemplo, né? A temperatura de congelamento de uma solução salina, por exemplo. E agora, finalmente, a pressão osmótica. Antes de falarmos da pressão osmótica, vamos falar do que é osmose. O que é osmose? Osmose é a passagem de solvente de uma solução menos concentrada para outra mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Então imagine que a gente tem aqui, por exemplo, vamos colocar água pura, imagine então água pura, e aqui nós temos água com sal de cozinha, ok? Tá bom? E aqui nós temos a membrana semipermeável, que é então vamos considerar aqui um filtro, por exemplo, tá certo? Onde tem pequenas partículas por onde vai passar apenas a água, vamos dizer assim, tá bom? Então, naturalmente, o que vai acontecer aqui? A tendência da osmose é passar de um lado menos concentrado para o outro mais concentrado. De forma, então, se eu tenho aqui água pura, aqui água com sal, essa água vai passar para o lado de cá, tá certo? Isso é o normal. Mas isso não teria, nesse caso aqui, como eu estou falando de dessalinização, isso não teria vantagem nenhuma, vamos dizer assim. Que vantagem eu teria simplesmente se passar água para o lado de cá? Nenhuma. Mas e se eu quiser dessalinizar essa água salgada agora? É uma aplicação importante, não é mesmo? Olha bem,
O que a gente pode fazer? A gente pode provocar uma pressão aqui, comprimindo então essa solução, e a água não teria escapatória, ela iria passar pela membrana semipermeável. A esse processo a gente chama de osmose reversa. Então, se eu quero a osmose reversa, eu preciso aplicar uma pressão aqui. Essa pressão é chamada de pressão osmótica. Quanto mais concentrada for essa solução, maior deverá ser a pressão exercida. Por isso que a pressão osmótica ela aumenta a partir da quantidade de partículas adicionada na solução. Para calcular a pressão osmótica, usa-se duas fórmulas. Essa aqui para compostos moleculares, ou seja, aqueles compostos formados por ametais, diametais, ametais, hidrogênio. Imagine então aqui uma solução de sacarose, por exemplo, uma solução de açúcar. Você poderia calcular a pressão osmótica por essa fórmula. O π é a pressão, é muito comum representar a pressão osmótica pela letrinha grega π. Esse m aqui é a molaridade da solução, a concentração molar da solução. O R é a mesma constante universal dos gases, se a pressão for em ATM 0082. E esse T seria a temperatura em Kelvin. Bem, para compostos iônicos usa-se a mesma fórmula, porém é preciso adicionar aqui o fator I, também chamado de fator de Van Hoff. Bem, esse fator I representa o quanto do sal, por exemplo, um composto iônico, o quanto daquele composto iônico realmente sofreu dissociação iônica na solução. Para finalizar agora, então, vamos aqui um macete, uma dica, para você gravar essas propriedades coligativas. Eu tenho aqui, olha, o tempo em cima. Então, tempo em cima. Olha lá, os de cima sobe e os de baixo desce. Som familiar para você? Olha lá, o tempo está em cima, hein? Os de cima sobe e os de baixo desce. Isso aí, galera. Espero que tenham gostado e compreendido tudo sobre propriedades coligativas. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que nós iremos responder. Até mais. Fiquem com Deus e bons estudos!